para cultivarmos a nossa fé, deixar que ela cresça, que ela se fortaleça no Senhor, mas também para louvarmos o nosso Deus. E sabemos que Deus não precisa do nosso louvor, mas Ele fica grato, fica feliz quando o seu povo o louva, quando o seu povo dirige palavras de gratidão e de louvor, porque Deus é Senhor acima de todos e somente Ele é digno de todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Vamos ao nosso Deus numa palavra de oração. Querido Deus e amado Pai do céu, nós te louvamos e agradecemos muito por este dia que o Senhor nos concede e agradecemos, Pai do céu, pela oportunidade de podermos estar apenas alguns poucos de nós nesta tua casa, para daqui podermos transmitir, para que ela possa chegar a muitos e muitos, tua graça maravilhosa sobre nós, que nos alimenta, que nos inspira, que nos leva, Senhor, a termos esta comunhão contigo. E nós rogamos em nome de Jesus que tu desde já abençoes todos aqueles que estão ouvindo esta palavra, quer aqueles que já são crentes, aqueles que de coração, Senhor, estão sempre prontos para estar em comunhão contigo, mas também, Senhor, aqueles que se vão juntando a nós, os nossos amigos, familiares, que ainda não estão com o seu coração ligado contigo, Senhor, e que ainda têm dúvidas da sua fé, porventura ainda nem têm fé, Senhor, a sua fé é tão minúscula, Senhor, mas, Pai do céu, nós rogamos em nome de Jesus, tu também fales ao seu coração, toques nas suas vidas, Senhores, e os faças despertar para as coisas espirituais. Tu és um grande Deus e como grande Deus que és, nós nos sentimos tão felizes, tão abençoados porque te pertencemos, porque somos povo teu, ovelhas do teu pasto, filhos teus conforme a tua palavra diz também. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que nós temos de usar este meio da internet para estarmos juntos uns com os outros e em comunhão contigo. Venha, Deus, abençoar-nos, em nome e por amor de Jesus. E vamos fazer uma breve leitura da palavra do Senhor, num dos Salmos, o Salmo 145, os versículos de 1 até 13. E a Glorinha vai fazer esta leitura. E depois da leitura, então teremos um tempo de louvor com 2 cânticos. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras e outra geração, e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E isso falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei da tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos. As suas misericórdias são sobre todas as tuas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão do teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. Quero dar bom dia também a todos que estão nos acompanhando aí em casa e convidar a você se reunir aí com a sua família e louvar ao Senhor junto conosco nesse momento. Nós vamos cantar um hino que diz: grandioso és tu, e que nós, ao olharmos toda a criação que Deus faz, nós ficamos maravilhados com a grandeza do nosso Deus. This
Queridos irmãos e irmãs, amigos, onde quer que vós estejais, aqui estamos nós convosco para vos trazer a palavra do Senhor. E hoje gostaria de vos falar de coisas grandes. E quando entramos no domínio, no campo do futebol, os adeptos falam de grandes, e quando eles falam de grandes, naturalmente todos sabem do que é que estão a falar, de 3 ou 4 grandes clubes: o Benfica, o Porto, o Sporting e o Braga. Mas quando nós passamos para outras áreas, então cada um de nós tem lembrança de várias coisas grandes. Eu lembro-me de há cerca de 20 anos atrás, quando, juntamente com outros pastores portugueses, tive a oportunidade de participar de campanhas evangelísticas em Moçambique, com algumas igrejas da Convenção Batista de Moçambique. Nós viajámos de avião até Joanesburgo, na África do Sul. E dali acabámos por ir de automóvel até Maputo, a capital de Moçambique. E depois de lá fomos distribuídos por várias regiões do país, centro e norte, onde estivemos em várias igrejas, uma igreja numa primeira semana, outra igreja na segunda semana. Foi de facto um tempo bastante alegre, tremendamente rico, mas bastante intensivo. E após essas 2 semanas de trabalho evangelístico, em que para além dos cultos nós tínhamos também algum ensino, algumas áreas de apoio, acabámos por voltar pelo mesmo caminho, isto é, voltando para Portugal,
descendo Moçambique, passando a fronteira para a África do Sul. E quando já estávamos na África do Sul, quem estava a coordenar a nossa visita e a nossa viagem ofereceu-nos um mimo. De facto, um mimo que todos nós gostamos muito. Tivemos a oportunidade de visitar um parque chamado ou conhecido Kruger Park. E este parque tem, de facto, uma fauna, uma flora tremenda, já há muitos anos, muito rico, e aquilo que os turistas, de um modo geral, gostam muito de procurar lá é encontrar os chamados Big Five, isto é, os 5 grandes. E quais são esses 5 grandes? O leão, o leopardo, o rinoceronte, o elefante e o búfalo. E eles podem ser encontrados às vezes perto uns dos outros, mas muitas vezes é preciso caminhar-se de um lugar para o outro até conseguir encontrar os 5. E de facto o turista que consegue chegar ao fim e ter a fotografia dos 5, dos Big Five, fica feliz da vida porque leva ali um troféu tremendo. E de onde é que veio esta ideia dos Big Five? Foi exatamente quando os colonizadores e os caçadores de há muitos anos atrás estavam em toda aquela zona, eles tinham uma predileção especial pela caça destes animais selvagens e que chamaram então Big Five, não tanto pelo seu tamanho, pela sua dimensão, mas mais pelo perigo que significava caçar cada um destes animais. Sobretudo quando alguns deles estavam isolados, acabavam por fazer investidas tremendas sobre aqueles caçadores. E hoje os turistas caçam estes Big Five não com pistolas, não com espingardas, com qualquer outro meio bélico, mas sim com as suas máquinas fotográficas, com as suas câmaras de vídeo. E é de facto uma descoberta fantástica para o turista. Hoje eu tenho a alegria e o privilégio de vos guiar na descoberta de 7 grandes. 7 grandes só num livro da Bíblia. A Epístola aos Hebreus foi escrita, com certeza, por um homem de Deus que conhecia muito bem o Antigo Testamento. Esta epístola é de uma riqueza histórica e doutrinária tremenda. Ela consegue fazer a ligação entre as grandes coisas, as grandes figuras, os grandes temas do passado, com a centralidade e a singularidade da figura de Jesus Cristo. Nada nem ninguém é melhor do que o Filho de Deus. Nada nem ninguém é maior do que a obra do Senhor Jesus. Ele é grande. E tudo o que Ele fez é simplesmente grande. Eis as 7 grandes coisas que encontramos em Hebreus. Em primeiro lugar, grande salvação. E encontramos isso no capítulo 2, versículos 3 e 4. E eu vou ler. Começou um pouquinho mais atrás, mas o autor da carta aos Hebreus escreve assim: como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que ouviram, testificando Deus, juntamente com eles, por sinais e prodígios e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Grande salvação. Antes do mais, importa esclarecer o que é salvação. Salvação é um termo bíblico que inclui a ideia de recuperação, a ideia de cura, a ideia de remédio, de resgate. Pode ser no domínio físico, mas aqui e em várias outras passagens é claramente no domínio espiritual. É a salvação do juízo e da condenação divina. E certamente podemos perguntar: quem precisa da salvação? Todos nós. Cada pessoa é pecadora e por isso está debaixo da condenação de Deus. Na verdade, o homem bem tem tentado, por todos os seus meios, pelos seus méritos, encontrar forma de escapar do juízo divino. A Escritura diz-nos que esta salvação é grande, porque, primeiramente, ela foi anunciada pelo Senhor Jesus. E, portanto,
Ela é mais importante e permanente do que a mensagem mediada pelos anjos. Jesus, conforme diz a Escritura, veio buscar e salvar os que se haviam perdido. E quem é que se tinha perdido? Todo o ser humano. Ela é grande porque foi confirmada pelos que ouviram diretamente de Jesus essa mensagem de salvação. Ela é grande porque foi confirmada por milagres, por sinais, por prodígios, feitos por Deus através dos apóstolos. Ela é grande porque foi confirmada pelo dom do Espírito Santo derramado sobre os crentes. Por isso, esta salvação é um bem tão valioso que não pode ser desperdiçado nem ignorado. O autor desta epístola aos Hebreus faz um solene aviso. Como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação? No dia determinado por Deus, ninguém escapará de comparecer diante do tribunal de Cristo. Nem eu, nem você. Crentes e não crentes, ricos e pobres, de todas as raças e nações, de todas as épocas. Lá estaremos, face a face com o autor desta grande salvação. E naquele dia, qual será a sentença? Para mim e para você. Tudo depende daquilo que cada um de nós fizer com esta grande salvação. O que é o mesmo que dizer o que cada um de nós fizer com Cristo. A Bíblia diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E foi o apóstolo Paulo que escreveu isso na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 1. Estar em Cristo é aceitá-lo como único e suficiente Salvador. E, consequentemente, segui-lo e obedecer aos seus ensinos e mandamentos. É isso que eu tenho feito na minha vida desde os meus 20 anos. Eu e muitos milhões de pessoas temos seguido Jesus como único e suficiente Salvador. E você? Você pode fazer o mesmo também. Não negligencie, isto é, não desconsidere, não se descuide, deixando para mais tarde a decisão mais importante da sua vida. Mais tarde pode ser tarde demais. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está escrito em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. A salvação, entendemos assim, é então o dom da graça de Deus. Nós só precisamos responder a esta oferta maravilhosa com a nossa fé. E não precisamos de ter muita fé. Só fé suficiente para acreditar que existe um Deus que é único, um Deus que é soberano, um Deus que é criador, um Deus que enviou o seu Filho unigênito para nos curar do vírus espiritual que contaminou a humanidade desde Adão e Eva. Se você quiser ser curado ainda hoje, você pode. A vacina para o nosso pecado já existe há muito tempo e foi trazida do céu pelo Senhor Jesus, o nosso Salvador. Você quer ser curado? O apóstolo João escreveu no seu Evangelho e, falando acerca de Jesus, escreveu assim: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Veja que coisa maravilhosa. Nós, ainda sendo pecadores, podemos tornar-nos filhos de Deus. Eu dou graças a Deus porque me tornei filho de Deus quando tinha 20 anos de idade. E nessa altura, para mim, foi a coisa mais tremenda que aconteceu e que mudou muito a minha vida. E hoje, e durante estes anos todos, tem sido uma maravilhosa graça de Deus. Saber, sentir, ter a confiança, a certeza nas promessas de Deus, de que eu sou filho de Deus e por isso mesmo irei estar com Ele para todo sempre. Vimos, então, uma primeira grande coisa nesta carta aos Hebreus.
Vamos passar à segunda. E a Bíblia fala-nos, nesta carta aos Hebreus, de um grande sumo sacerdote. E aí passamos ao capítulo 4. Capítulo 4, dos versículos 14 a 16, nós lemos assim: Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Deus instituiu oficialmente o sistema sacerdotal nos dias de Moisés, com Arão e os seus filhos. Naquela altura, o sacerdote tinha como principal função servir de representante de Deus junto do povo e, ao mesmo tempo, servir de representante do povo junto de Deus, oferecendo sacrifícios agradáveis e expiatórios. Deste modo, o sacerdote, ou o sumo sacerdote, era o tipo de mediador entre Deus e o homem. O sumo sacerdote era, naturalmente, o chefe dos sacerdotes. E hierarquicamente era o primeiro responsável. Somente ele podia entrar no Santo dos Santos. E apenas no dia da expiação. E isso acontecia apenas uma vez por ano. Jesus, Filho de Deus, veio a este mundo e Deus, o Deus, encarnou e fez-se, ou assumiu as funções de sumo sacerdote. Na designação Filho de Deus, o autor da carta aos Hebreus quis ressaltar a majestade de Cristo. Ele, Cristo, é superior a Arão e a todos os sumos sacerdotes que lhe sucederam. Ele, e só ele, é Filho de Deus. Mas a despeito da sua elevada posição, ele, Jesus, humilhou-se a fim de cumprir a sua missão, conforme a vontade do Pai que o enviou. Como o apóstolo Paulo escreveu, Jesus é o único e perfeito mediador entre Deus e os homens. Paulo escreveu isso na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 5. Ou como escreve o autor da carta aos Hebreus, mais adiante, em relação a este capítulo 4 que estamos a considerar, Jesus é o mediador de um melhor pacto. Ele escreve isso lá e encontramos isso em Hebreus, capítulo 8, verso 6. Isto é mediador de uma melhor aliança, de um melhor concerto, de um melhor testamento. E Jesus é o grande sumo sacerdote, porque ele é maior que todos os sumos sacerdotes, porque ele é o último de todos. O sistema de sacrifícios foi completa e definitivamente substituído. Os animais para o sacrifício foram substituídos pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro foi o próprio Jesus, que foi imolado uma vez por todas. Agora não temos mais necessidade de nenhum sumo sacerdote. E este grande sumo sacerdote penetrou nos céus, conforme diz o autor da carta aos Hebreus. Penetrou nos céus. E isto é uma referência clara à ascensão de Jesus. O grande sumo sacerdote, também Cordeiro de Deus, não ficou na sepultura. Ele ressuscitou, apareceu aos seus discípulos para comprovar a sua vitória sobre a morte e, ao fim de 40 dias, subiu aos céus. Voltou para o lugar de onde tinha vindo. Voltou para junto do Pai e agora intercede por nós, tal como o sumo sacerdote fazia. Só que agora ele está ali, bem à direita do Pai, cumprindo a sua sublime missão de rogar ao Pai por nós. Ora, isto nunca foi feito por nenhum sumo sacerdote. Nenhum sumo sacerdote tinha alcançado esta posição de destaque de estar à direita do Pai, intercedendo por nós. Por isso, Jesus é o...
E o autor da carta aos Hebreus diz: Ele compadeceu-se das nossas fraquezas. Compadeceu-se das nossas doenças, curando-as. Compadeceu-se das nossas depressões, dando-nos ânimo. Compadeceu-se das nossas tristezas, injetando alegria. Compadeceu-se das nossas ansiedades, concedendo-nos a sua preciosa paz. Compadeceu-se das nossas incertezas do amanhã, garantindo-nos o futuro com Ele na casa do Pai. E ainda se compadece das nossas tentações, enviando sobre nós o livramento sobre o tentador. Por tudo isto, Jesus passou, mas sempre sem pecado. Ele conhece bem o que é o sofrimento humano. Conhece as lutas que todos temos que travar em cada dia. Ele está connosco, caminha connosco, vive em nós. Tal como o apóstolo Paulo, a dado passo, escreveu numa carta aos Gálatas, ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, escreveu o autor da carta aos Hebreus: cheguemos confiadamente ao trono da graça. Uma outra tradução para aquilo que nós lemos, cheguemos confiadamente ao trono da graça, seria: cheguemos ousadamente ao trono da graça. Outrora, como pecadores separados da graça de Deus, nós teríamos medo de nos chegarmos ao Deus Santo, 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 tal como Isaías, apesar de ser um profeta de Deus, sentiu uma vez que foi ao templo, que viu a grandeza, a glória de Deus, ele disse: ai de mim, que sou homem miserável, pecador, homem de lábios impuros, e vi o Deus Santo, Santo, Santo. Nós agora fazemos com ousadia, isto é, com confiança, chegamos ao trono da graça de Deus. Continuamos a ser pecadores, é certo, mas fomos remidos pelo sangue do Cordeiro. E por isso mesmo vamos ao trono da graça pelos méritos de Jesus. Como diz o apóstolo João, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele escreveu isso, encontramos na primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. E se nós chegamos ao trono da graça de Deus, então o que é que recebemos de lá? O que é que vamos buscar a este trono da graça de Deus? Recebemos misericórdia e achamos graça. Misericórdia é a libertação da condenação que merecemos pelos nossos pecados. Se Deus nos desse o que merecemos, estaríamos condenados para toda a eternidade, separados da sua graça. No Salmo 51, versos 1 e 2, Davi, e este é um dos salmos mais maravilhosos que mostra Davi a abrir o seu coração, ele clamou: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Graça é a dádiva generosa de Deus, sem nós merecermos. Deus não nos deve nada, mas pelo seu eterno amor, Ele derrama sobre nós o seu perdão e até nos eleva à condição de filhos por adoção. Nós que não éramos filhos, agora somos filhos de Deus por adoção. Ele recebe-nos junto de si para toda a eternidade, apenas com uma condição da nossa parte: fé. Fé nele e fé no sacrifício de Jesus por amor de nós. E, consequentemente, escreve o autor da carta aos Hebreus, nós somos socorridos no momento oportuno. Isto é, em qualquer necessidade, em momentos de tribulação, em momentos de grande fragilidade. É a ajuda preciosa para o aqui e o agora. Quando nós mais precisamos, o sumo sacerdote também está aqui ao nosso lado. Tal como ele havia prometido aos seus discípulos, quando disse: estarei convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. E com isto já vimos duas coisas grandes nesta carta aos Hebreus: uma grande salvação, um grande sumo sacerdote. Vamos à terceira: um grande rei.
E aí vamos encontrar isso no capítulo 7, versículos 1 a 4. No final do capítulo 6, o apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus, que nós não sabemos exatamente qual o seu nome, qual deles tenha sido, se Paulo, se Apolo, se algum outro, ou Pedro, o que é certo é que foi um homem de Deus que, como eu disse, conhecia muito bem o Antigo Testamento para fazer esta relação. Ele diz que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E ele entra então no capítulo 7, versículos 1 a 4, com esta indicação. Porque este Melquisedeque, rei de Salem, sacerdote do Deus Altíssimo, e um pouco mais adiante diz, sendo por interpretação do seu nome rei de justiça, e depois também rei de Salem, que é rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo de todos ou de entre os melhores despojos. E aparece-nos aqui a figura de Melquisedeque. É uma figura única, mas estática, muito antiga, contemporânea de Abraão. A Escritura pouco fala deste personagem, a que o autor da carta aos Hebreus chama grande. Sabemos que foi rei em Salem, significando Salem paz, tal como Shalom, são palavras que têm a mesma ligação, e que possivelmente terá dado origem ao nome Jerusalém. E Jerusalém é a cidade da paz. E é cidade, Shalem, paz. Cidade da paz. Sabemos que também este Melquisedeque foi rei da justiça, tal como parte do seu nome indica. E o nome é Melquisedeque. Melque é a palavra hebraica para rei, Zedek, a palavra hebraica para justiça. Então, ele é rei da justiça. Sabemos ainda que foi sacerdote do Deus Altíssimo, muito antes do sacerdócio de Arão. Não sabemos a sua genealogia, nem a sua idade. Mas porque era humano, certamente teve pai e um dia nasceu. Simplesmente o autor da carta aos Hebreus não encontrou mais informação, particularmente lá no livro de Gênesis, sobre estes detalhes. E podemos dizer que também não seria relevante. Mas diz ainda que Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus e o seu sacerdócio permanece para sempre. E, meus queridos, é precisamente aqui, nesta alegoria, que nós temos de encontrar a mensagem que o autor da carta aos Hebreus queria transmitir. É que este Melquisedeque é uma figura de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Melquisedeque representa algumas qualidades próprias de Jesus como Filho de Deus, das quais destaco duas. O Filho de Deus é o grande Rei da paz. O Filho de Deus é o grande Rei da justiça. Então, primeiramente, ele é o Rei da paz. Na profecia de Isaías, Jesus é chamado de Príncipe da paz. Aos seus discípulos, Jesus deu a sua paz. Sua paz como ninguém deu e uma paz única. O seu Evangelho é chamado Evangelho da paz. Os que se arrependem dos seus pecados encontram paz com Deus. Esta é, conforme Paulo escreve, uma paz que excede todo o entendimento. É a paz que nós podemos experimentar quando tudo à nossa volta está em alvoroço, está em conflito, está em guerra. Jesus é o grande Rei da paz. Também é o grande Rei da justiça. No Sermão do Monte, Jesus encorajou os seus ouvintes a buscarem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes seriam acrescentadas. O apóstolo Paulo escreve que o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz, na alegria do Espírito Santo. Ele escreveu isso em Romanos, capítulo 14, verso 17. Jesus é o justo juiz. Ele conhece todos os factos da nossa existência.
Não julga segundo as aparências. Não aceita suborno para torcer a justiça em favor de alguns mais poderosos. Diante dele, todos estão na mesma igualdade. Ele julga segundo a verdade, porque ele é a verdade. Ele é santo, ele é perfeito. Assim nós temos um grande Deus. E Jesus, o Filho de Deus, obteve para nós uma grande salvação, porque ele é o grande sumo sacerdote e é o grande Rei. Glória a ele e para ele, pelos séculos dos séculos. E certamente que vós aí em casa estão a pensar, bom, e agora onde é que estão os outros 4 grandes? Consideramos 3, uma grande salvação, um grande sumo sacerdote, um grande Rei. Mas o nosso tempo está a chegar ao fim. E vamos ter de terminar aqui hoje. Então considerem que esta foi a primeira parte. A segunda parte, no próximo domingo, então iremos considerar os outros 4 grandes que aparecem na carta aos Hebreus. E esses 4 grandes eu posso adiantar já. É um grande combate. Um grande combate. Uma grande recompensa. Uma grande nuvem de testemunhas. E um grande pastor. E assim os 7 grandes são uma grande salvação, um grande sumo sacerdote, um grande rei, um grande combate, uma grande recompensa, uma grande nuvem de testemunhas, um grande pastor. Nós temos um grande Deus. Louvado seja Ele e muitas graças temos a dar a Deus, porque sendo Ele tão grande, é capaz de olhar para nós que às vezes somos e nos sentimos tão pequeninos. E diante dele podemos, na verdade, ser pequeninos, mas ele nos faz grande por causa da vitória que ele nos dá em Cristo Jesus. Que o Senhor o abençoe a si e a todos da sua casa. Vemo-nos, com certeza, no próximo domingo, se Deus quiser. Cantarei
será grande. E é grande exatamente pela sua própria natureza. Mas esse Deus que é grande fez-se também pequenino ao chegar até nós na pessoa de Jesus. E o Deus soberano, criador de todas as coisas, encarnou e veio até nós. Um dia entrou na minha vida. E Ele quer entrar na sua vida também. Aí onde você está, qualquer que seja a sua condição, qualquer que seja a sua fé, saiba isso. Deus é grande e sempre será grande, apesar de você crer nele ou não. Mas eu convido nesta manhã, neste momento, a abrir o seu coração e a receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Sabendo que a salvação de Deus é grande, supera tudo e todos. E jamais pode ser comparada com qualquer outra forma de salvação. Não há outra salvação, não há outro Salvador a não ser Jesus. Aceite agora, onde está, este Jesus como seu único e suficiente Salvador e certamente que experimentará quão grande é este Deus. É o meu Deus, mas Ele quer ser o seu Deus também, se você deixar, se você permitir, se você tão simplesmente abrir o seu coração e dizer: eu aceito, eu recebo este Jesus como meu Senhor e Salvador. Faça isso agora mesmo, no seu silêncio, juntamente com Deus, numa oração que realmente Deus vai ouvir e vai atender. Não importam as suas palavras, o que importa é aquilo que está no seu coração. Diga: Senhor, eu quero receber Jesus como meu Salvador, agora mesmo. Perdoa os meus pecados, concede-me a tua graça de poder chegar junto de ti, de receber a tua misericórdia, para que eu não seja mais condenado à separação eterna de Deus, mas eu quero estar contigo. Eu quero também fazer parte desses milhões que pelo mundo inteiro, tanto hoje como em tantos séculos passados, têm recebido Jesus como Salvador e o aceitam e o seguem. Aceita Jesus agora mesmo, no seu íntimo, no seu coração. Faça essa oração de entrega. Aqueles que já fizeram essa oração mais recentemente, há muitos anos atrás, louve a Deus, porque Deus é grande. E esse Deus que é grande está no seu coração através do seu Espírito. Oh, que maravilha, que bênção. Glorifique a Deus, hoje e todos os dias da sua vida. Nós voltaremos a ver-nos, se Deus quiser, aqui no próximo domingo. Mas durante os dias da semana, através do Facebook da nossa igreja, certamente que encontrará vários irmãos da liderança da igreja que têm uma mensagem breve, 4, 5, 6 minutos, para tanto os membros da igreja como para aqueles que ainda não são, para que tenham a oportunidade de conhecer Deus. Este é um tempo difícil, mas será muito mais difícil sem Deus. Para mim é um tempo difícil, mas com Deus tudo é muito mais suavizado, tudo é mais aliviado, porque Ele é o meu Senhor, Ele é grande. E nada daquilo que aconteça nesta vida é suficientemente grande para ficar acima de Deus. Deus é grande, está acima de tudo, está no meu coração, está no seu. Uma boa semana, que o Senhor o abençoe.